Quando deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, não tem coração duro, não tem coração de pedra, e o Senhor, Ele vem com o amor dEle incondicional e inunda a nossa alma. É esse amor que tem que transbordar nas nossas vidas, amém? Vamos colocar de pé, glória a Deus, a presença do Senhor está forte no nosso meio, amém? A gente só chora mesmo, não tem palavras, para explicar, e nós só temos motivos para agradecer por estarmos aqui, por cada um que está aqui nesta noite. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, nesta noite nós apresentamos a nossa vida diante do teu altar. Papai querido, nós já podemos sentir a tua presença na tua casa. Papai querido, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha tirar todo o cansaço, venha tirar todo o enfado, venha tirar tudo que não provém do Senhor no meio da tua igreja, mas que a tua presença, ó Pai, venha impactar cada coração nesta noite. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha direto do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida e vida com abundância. Papai querido, nós apresentamos o teu servo. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Fala com a tua igreja, ó Pai, o que nós necessitamos nesta noite, porque quando o Senhor, ó Pai, fala, a semente é lançada e é o Senhor que vai regar, é o Senhor, ó Pai, que vai dar o crescimento. E nessa noite nós estamos aqui como instrumentos do Senhor, fazendo a tua obra nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para alimentar da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Amém? A palavra de Deus fala assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se como 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala sobre renúncia, ela fala sobre planejamento.
Porque você só vai planejar algo na sua vida que você queira de verdade. Quando você pretende comprar a sua casa, você vai fazer um planejamento se o seu dinheiro vai dar certo para comprar aquela casa, se o financiamento, se você vai conseguir pagar aquele imóvel com o salário que você ganha. Você vai sentar e você vai fazer todos os cálculos. O Senhor Jesus está falando que para você andar nesse caminho, você precisa de ter um planejamento também. Você precisa de abster de coisas do mundo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. E por isso que é muito difícil para as pessoas. Porque quando elas vêm, na maioria, elas querem entrar no caminho do Senhor, mas querem continuar vivendo como viviam antes. E a palavra de Deus fala, não tem como, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus não está falando para você não amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos. Ele está dizendo para você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele opera na sua vida e salva toda a sua família. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. E ele fala para você tomar cuidado com as ciladas, para você continuar com aquela força até no final. Muitas pessoas que começam uma caminhada, ela começa e termina, ela começa e termina. Nós não sabemos quem vai chegar até no final, mas nós pegamos essa palavra e colocando ela dentro do coração de cada um de vocês, para que fortaleça e vocês continuem andando, porque o crente anda no deserto. O crente anda sobre as águas. Lembra de Pedro que estava no barco, o barco balançando, aquela tribulação toda no barco, ventando, os discípulos lá. Aquilo é a tribulação do mundo no coração do crente, porque eles faziam parte do povo do Senhor Jesus, já tinha escolhido. Jesus tinha colocado naquele barco e feito aquele barco balançar. Por quê? Para mostrar para eles que se a fé continuar no meio às dificuldades, o Senhor acalma a tempestade. Ele para o barco. Isso serve na vida real para cada um de nós aqui. Planejamento. Para que você continue firme falando da palavra de Deus e daqui a 10 anos você continue firme falando da palavra. Porque se daqui a 10 anos você estiver de volta no mundo, as pessoas vão olhar e vão rir de você. É isso que ele está falando desse planejamento. Da pessoa que vai construir e começa e não tem dinheiro para terminar. As pessoas falam, coitado rapaz, é doido. Começou uma obra e não tem como terminá-la. Por isso que o Senhor Jesus fala. Porque quando você começa uma obra, é porque você quer que ela aconteça de verdade dentro dos nossos corações. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios. Vamos navegar um pouco na palavra do Senhor aqui. 1 Coríntios 9. Nove 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Esse é Paulo falando. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de guardar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de guardar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estejam livres da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de guardar os que não têm a lei. Para como os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Paulo está falando aos Coríntios, ele está falando de verdade, como ele vivia. Essa era a vivência dele. Ele pregava o Evangelho todos os dias. Ele está dizendo que ele não conseguia salvar todos, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Ela fala para você, para cada um de nós, não desanima. Você não sabe o valor que uma alma ganha para o Senhor Jesus Cristo. Ele muda a vida da gente, ele muda o caminho da gente. E Paulo sabia disso, porque Paulo teve um encontro verdadeiro na estrada de Damasco. Saulo, por que me persegue? Quem? Sou eu. Eu quem? Jesus. Mas a história de Saulo, ela termina ali,
Quando ele tem o encontro na estrada de Damasco, que ele aceita Jesus, quando Ananias coloca a mão sobre a sua cabeça, está resolvido o problema dele? Não, ele teve que andar 10 anos para aprender a palavra do Senhor, mostrando que a partir do momento que você começa a andar com Deus, o tempo é de Deus, e aí você vai ter que ter o seu esforço para aprender, porque para aprender você vai ter que romper esse tempo. Romper o tempo é o que nós estamos fazendo aqui, nos esforçando cada vez mais, aprendendo cada dia mais. Hoje eu sei mais do que ontem, e que anteontem, e amanhã, em nome de Jesus, continuarei aprendendo. E tudo aquilo que a gente aprende através da palavra, o Senhor fala, ensina para eles. Mostra para eles que se eles me aceitarem com o coração aberto, eu mudo a vida de cada um deles. Mas não é da noite para o dia, é isso que vocês têm que aprender. Não é da noite para o dia. Saulo, quando ele começa a pregar o evangelho de verdade, ele tinha passado 10 anos da vida dele. Foi 10 anos se humilhando, se tornando pequeno, porque Deus não opera na vida do que está lá em cima. Você tem que ser pequenino e ele pega você e vai levantando. As pessoas não vão acreditando, ele vai levantando. É assim que é a vida do crente, porque é Deus que opera dentro do nosso coração. Saulo, por que me persegue? Talvez ele não estava fazendo a coisa certa quando teve o encontro com o Senhor Jesus, mas porque ele estava próximo do povo de Deus, ouvindo a palavra, aquela palavra fez efeito no coração dele. Pode fazer no seu também. Se mudou o coração agressivo de Paulo, que queria matar os cristãos, porque estavam única e exclusivamente pregando a palavra. É isso que as pessoas têm que colocar no coração. O evangelho do Senhor é amor verdadeiro, é ajudar as pessoas. E quando você se determina a ajudar as pessoas, Deus vai levantando você mais e mais para você continuar ajudando as pessoas. Lembra disso? Não existe limite, não existe tempo, não existe nada que Deus não possa fazer na vida de cada um de nós, mas tudo depende de você. Você sabe o que é a coisa mais difícil para Deus do que abrir o mar vermelho? É salvar cada um de vocês, porque para salvar vocês têm que querer, o coração tem que abrir, precisa de pregadores que vão e falam do evangelho, e aí uns acreditam, outros não acreditam, mas o Senhor fala, continua pregando a minha palavra e colocando determinação, falando que vai ter dificuldades, vai ter momentos que vão querer até desistir, e muitos desistem, mas Deus traz de volta. Ele traz de volta e fala assim, olha o que está acontecendo com o meu povo, presta atenção que esse povo vai crescer. Vai crescer porque esse povo é verdadeiro na minha obra. Depois de 10 anos, Paulo começa a pregar o evangelho, e aqui ele está falando que ele fazia de tudo, ele não tinha limites para pregar o evangelho, e era para todas as pessoas. Se tornava pobrezinho para pregar para aquele pobrezinho, se tornava uma pessoa sob as leis para pregar com aqueles que tinham as leis. A maneira de se aproximar, e isso é ter planejamento, é ter perseverança, é levar a sério a palavra de Deus. Nós temos levado a sério. Eu glorifico a Deus pelos irmãos que estão conosco, pelos aqueles que estão chegando. Eu glorifico a Deus a todo momento. E que o Senhor coloque determinação no coração de vocês e tire o tempo, para que vocês não olhem para o tempo, mas olhem para Deus. Não olhe mais aonde que você vai alcançar aquilo que Deus tem na sua vida, mas olhe para Deus, porque Ele sabe esse momento certo. E aí quando você olhar para trás, o tempo já passou e você começa a receber aquilo que Deus tem nas suas vidas. É gratificante. É por isso que o mundo não consegue enxergar as coisas de Deus, porque para enxergar você precisa de estar com Ele dentro do seu coração. Em Hebreus, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 6, a palavra de Deus fala assim. Seis, 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento,
pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O que a palavra de Deus está falando aqui? Ela está falando que a partir do momento que a gente começa a andar de verdade com o Senhor, Ele vai manifestar na vida de cada um de vocês, porque Deus é Deus de sinais, de sinais. Se vocês ainda não viram sinais do Senhor, é porque o coração ainda está trancado, porque quando você abrir, Deus não deixa seu povo enganado, Ele vai mostrar. Essa palavra aqui, ela faz o seguinte: Davi, quando é ungido por Samuel, ele começa a acreditar no Evangelho, e começa uma caminhada. O Senhor não falou que ele ia ser rei, simplesmente quando alguém unge e é coisa de Deus, saiba, é coisa boa, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E lá na frente Ele vai falando para você, porque você precisa de chegar num determinado caminho para que Ele vá abrir outra porta para você, até Ele te falar o que Ele tem de verdade na vida de cada um de nós. Davi começa enfrentando Golias. A partir daquele momento que ele enfrenta Golias, o povo já olha para Davi diferenciado, porque atrás de Davi estava Deus. Não foi Davi que derrubou Golias, foi Deus. Porque Davi acreditou de verdade que estava caminhando com o Senhor. Acreditar de verdade é que no momento, às vezes na nossa casa, que muitos de nós já passamos por isso, muitos de nós já passamos, eu já passei. Às vezes tem pão e água na sua casa e você agradece a Deus. Agradece porque aquele momento de dificuldade é mais uma porta que vai ser aberta lá na frente. Significa que você tem fé, e quando vem as dificuldades você não desiste, continua avançando. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, planejamento. Quando você entra nesse caminho, planeje, se esforce ao máximo, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. É isso que Ele está falando aqui. Davi continua acreditando, e depois de vários anos ele se torna um rei. Você sabe quem era Davi? Davi era um menino que estava, nem em casa ele não estava, ele estava cuidando das ovelhas. Mas quando Samuel ungiu, ele acreditou. Quando o Senhor, através dessa palavra, toca no coração de vocês e vocês acreditam, as coisas vão acontecendo, mas é sempre no tempo dele. Porque senão você coloca a sua vida como ela era no mundo, porque no mundo é tudo para ontem. Eu quero as coisas ontem, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero colocar um boi no matador, e eu quero criar um gado e ele tem que morrer com menos de um ano. É assim que o povo é. Eu quero plantar um pé de laranja, ele tem que dar laranja com uma semana, mas a laranja não vai ser boa. Para ter sabor leva tempo. Para alimentar as pessoas e ter muitos frutos também leva tempo. E é isso que a palavra sempre vai falar conosco. Olhe sempre para frente, porque a partir do momento que você tem um conhecimento, quando você sai desse caminho, o Senhor pega e o Senhor começa a corrigir também. E nós não queremos que isso aconteça, porque é muito triste quando Deus pega uma pessoa. Olha só esse povo dele, o povo hebreu, depois que matou o Senhor Jesus, mais de 2000 anos esse povo está rondando o mundo, agora por último que entregou a terra de volta, mas ainda não são espirituais, por causa daquele erro que eles cometeram, porque eles tiveram intimidade com Deus, tiveram conhecimento de Deus, andaram com Deus, Deus tirou do Egito, Deus colocou no deserto, Deus alimentou eles, fez eles vencerem batalhas, e essas batalhas foram tão grandiosas que estão dentro desse livro aqui, pregado há mais de 4000 anos. Esse é o Deus que nós servimos, que tempo para Ele não existe. Em Lucas 8, a palavra de Deus fala assim, Lucas 8, Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído deste
7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se com uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caía à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ele e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. O semeador agora passa a ser cada um de nós que pregamos o Evangelho. Passa a ser agora vocês que começaram esse novo caminhar, essa nova caminhada com o Senhor. E o Senhor vai usar poderosamente, porque Ele usa. Aqui fala que Ele plantou a semente em vários solos. Solos são os corações das pessoas. Muitos desses solos não estavam preparados, a semente foi perdida, não cresceu, porque as pessoas não deixaram aquela semente, não cuidaram dela. Quando você pega uma semente, que ela está naquele estado, você tem que aguar, você tem que cuidar, você tem que proteger, você tem que cuidar dela para que ela comece a crescer, porque a palavra de Deus fala que você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quando você nasce, você se torna uma criança que vai crescendo espiritualmente, você não tem o entendimento. Por isso que o Senhor Jesus fala, tem que amar a mim mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seu tio, mais do que sua esposa, mais do que seus filhos. Porque quando você coloca esse amor em Deus, em primeiro lugar na vida, Ele cuida de todos que estão ao seu lado. Ele cuida, porque se você olhar a palavra de Deus, Ele cuidou de todos, e no final ainda deu o seu próprio Filho para morrer, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos para a salvação, para a glória, e não as coisas do mundo, que é passageira. As coisas do mundo são passageiras. Quantas vezes alguma dessas pessoas aqui já acordou de manhã pensando na vida, falou, por que a minha vida está assim? O que está de errado aqui no meu coração? Está faltando o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, é isso que está faltando. Porque quando você tem Deus, você não importa com as coisas do mundo. Se Deus der para você, amém, agradeça, glória a Deus, mas colocando Ele sempre em primeiro lugar, lembra disso. Você tem que ser crente nos momentos de dificuldade, nas faltas de alimentação e na bonança. Paulo era assim. Ele apanhava, levantava, continuava pregando o Evangelho, ele não parava e voltava para trás dizendo, não vou mexer com isso mais não, estou apanhando de graça aqui. Não. Porque quando você prega o Evangelho e as pessoas te caluniam, as pessoas falam mal de você, agradece a Deus porque está funcionando, porque o mundo já no maligno, o mundo não gosta de ouvir a palavra, mas tem gente lá dentro do mundo, tem pessoas que estão lá dentro, que são cordeiros, que estão para ali, para ser chamados para o Senhor Jesus, mas para vir, eles têm que ouvir a voz. Qual que é a voz? A palavra de Deus. O Senhor não pede para a gente escolher o solo para plantar a semente. Ele simplesmente fala, continua plantando, porque quem dá a chuva sou eu. Basta você ter o coração firmado e o Senhor vai fazer milagre nas suas vidas. Nós já estamos terminando, em Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4, do 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e no fim deles teve fome. O diabo lhe disse, é o Filho de Deus? Manda essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo está sempre de toda maneira querendo tirar você do caminho do Senhor. Mas era o Espírito Santo que estava em Jesus. E ele mostra uma coisa aqui muito bonita e muito interessante. Quando o diabo fala para ele, você não precisa de passar por essa dificuldade. Às vezes ele fala para vocês também. Não precisa de passar por isso não, ir na igreja, orar, ficar ajoelhando, falar comigo, com Deus. Não, mas fica no mundo mesmo, que o trem lá é mais fácil. Mas aí Deus sempre fala, é 2 portas, a estreita e a larga. A larga é aquela que a gente veio dela. Eu faço da minha vida o que eu quiser, eu bebo, eu caio em cima, do jeito que eu quiser viver.
Mas sempre vai haver um momento na sua vida que vai vir a tristeza. Porque a alegria do mundo é passageira. A alegria de Deus é eterna. Se Jesus estava naquele lugar, naquele deserto, foi porque o Espírito do Senhor o colocou ali. E se Deus colocou ele naquele lugar, se Deus te coloca num lugar de dificuldade, aguenta firme, porque mais cedo ou mais tarde vai vir um escape. Porque Ele mesmo te coloca, Ele mesmo te dá o alimento depois. Ele está provando vocês, colocando na dificuldade para ver se o seu coração é fiel a Ele, se você continua na dificuldade glorificando o nome dEle. Quantas as vezes nós ficamos também nas dificuldades ali e glorificando o nome do Senhor? Às vezes as pessoas falaram, essa igrejinha, e às vezes quando as pessoas falavam assim, o Senhor fala no nosso coração, essa igreja eu estou dentro, continua pregando, porque tem pessoas aí nessa cidade que eu vou ganhar. Então esse é o verdadeiro sentido da palavra. Se Jesus estava no deserto, e Ele fez tudo o que fez, por que nós também não podemos andar nessa dificuldade? Sabendo que lá na frente o Senhor estará nos esperando. E chega no momento que o diabo oferece todos os reinos e todas as glórias. Você sabe o que é todos os reinos e todas as glórias? É tudo aquilo que o homem se mata para conquistar. É dinheiro, é bens materiais, é tudo isso. E na hora que um filho sofre um acidente, vai procurar Deus, mas aí ele não conhece a Deus. Nós conhecemos, porque nós viemos aqui todos os dias glorificar o nome dEle. Nós sabemos o que Ele tem sempre o melhor para nós, mas é da maneira dEle. Você vai aprender a diferenciar o povo que é do mundo para o povo que é de Deus, porque o povo do mundo acha que Deus tem que servir a eles, na hora deles, no momento deles. Você sabe quando que você vai descobrir que você é crente? Quando você descobre que você é que é servo. É vocês, somos nós é que servimos a Ele, somos nós é que servimos um propósito maior na vida, que é a vida eterna. Está vendo a diferença? Jesus sabia disso. Por isso que o diabo ofereceu todos os reinos e todas as glórias. Ele disse não. E para Judas Iscariote bastou 30 moedas de prata. Está vendo a diferença? De quem conhece Deus, de quem não conhece? Por isso nós andamos sempre firmados nesse caminho. Para terminar, em Filipenses 2, a palavra de Deus fala assim. Filipenses. Olha que bonito. Para fechar. Com chave de ouro. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, amar o próximo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que seria igual a Deus, era igual que se devia, era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está em cima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levando a sério o Evangelho. Essa palavra aqui é para vocês que batizaram, para vocês que vão ter uma nova caminhada agora, para vocês que vão receber o Espírito Santo de Deus, para vocês que vão ser guiados e vão ser usados em nome do Senhor Jesus, eu creio.
porque essa palavra ela tem poder. Essa palavra ela dá força para vocês continuarem nas maiores caminhadas com o Senhor Jesus, vendo coisas que só vê quem é crente, quem tem visão espiritual, porque Deus vai fazer milagres poderosamente aqui nesse lugar. E tudo Deus fala para vocês, só vai depender de cada um de vocês continuar essa caminhada. E que o Senhor continue guiando, não apenas vocês, mas todos nós e as outras pessoas que quiserem entrar também no meio desse caminho, esse caminho glorioso. Porque Jesus tinha uma multidão caminhando com Jesus. Mas quando Jesus começa a pregar o evangelho de verdade, como ele tinha que ser pregado, aquela multidão começou a ir embora. E aí Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, eles vão embora. Ele olha para Pedro e fala: você quer também? Aí Pedro fala uma coisa muito maravilhosa: só o Senhor tem a palavra de Deus. Sabe qual é essa palavra? Essa mesma aqui. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Eu fico muito feliz por todos, cada um de nós aqui. Eu fico feliz porque Deus tem nos abençoado e nos fortalecido e continuará. Porque nós continuaremos também firmes com esse mesmo propósito que todos esses grandes discípulos andaram com o Senhor: ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando, unindo a nossa fé. Vamos estar orando pela Michele, a Tayane, a Edileuza, o Joel, Caio e Scarlett, Neidmar, Arlos e Amanda, Walter, Tiago, Cristiane, Jaqueline, Geraldo, Moura e Dona Ana Francisca, o Felipe, a Bruna, a Ana Luísa, a Simone, a Patrícia, o Lucas, o Diógenes, o Emanuele, Paulo, Andréia, Vera, Sinésio, Élica, Kaique, Valdeci, família, Augusto, Valdete, o Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice, Aline, Nathalie, Vicente Valdice, Ailton e Nazaré, Jamile, Antônio e Terezinha, Zé Maria, Genésio e Clarice, Anne Ellen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, o André, a Denise, o Miguel, o Rafael e Felipe, Dalva e o Paulo Divina. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé nesta noite e levantamos a nossa mão para o alto de onde vem o nosso socorro. E diante disso, ó Pai, nós apresentamos cada nome diante do Teu altar. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. Papai querido, que o Senhor venha alcançar cada vida nesta noite, com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação, com o Teu fortalecimento e com a Tua paz. Papai querido, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Papai querido, dê a oportunidade de arrependimento para cada um deles nesta noite. Envia, Senhor, anjos ministradores da Tua palavra, que eles venham ter essa mesma oportunidade de estarmos aqui. Papai querido, nós Te louvamos também, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, os irmãos que estão conosco nesta caminhada. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham a ser derramadas sobre a Tua igreja nesta noite, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. E o Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. Que nesta noite, ó Pai, o desejo do coração de cada um nesta noite, o Senhor possa, ó Pai, estar diante deles nesta noite. Papai querido, abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Papai querido, cada vida que nos ouviu nesta noite, com as mesmas bênçãos, Pai, sobre a vida deles. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia,
E a tua palavra nos diz que tudo que fizermos, ó Pai, e apresentarmos diante de ti, prosperará. E nós apresentamos essa semana diante do teu altar. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. Papai querido, desde já, o Senhor venha quebrar as barreiras, venha quebrar os impedimentos, venha lançar por terra toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas nessa semana. Lança por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas o Senhor venha nos capacitar, aonde plantarmos as plantas dos nossos pés, que nós venha, Papai querido, venhamos ser, ó Pai, abençoadores do Senhor. Papai querido, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia alcançou as nossas vidas nesta noite. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque ainda que nós não merecemos, nós temos visto a tua fidelidade em tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Amém? A irmã Josi fez um bolinho para o Dia dos Pais, que foi domingo passado, fez hoje. Amém? E aproveitando também o batismo. E os irmãos aguardem um pouquinho, em nome de Jesus.